Olá e bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para quem está começando a estudar direito, as fontes do direito. Olá, é um prazer estar aqui. E é isso mesmo, entender de onde vêm as normas, como elas nascem e ganham força, é a base de tudo, né? Exatamente. Muita gente pensa na lei, claro, mas o universo das fontes é bem mais amplo. A ideia de fonte aqui é como uma nascente mesmo, a origem das regras que organizam nossa vida em sociedade. Perfeito. E é crucial lembrar que o direito não é algo estático que caiu pronto do céu. Ele é uma construção humana, dinâmica, que está sempre respondendo a mudanças sociais, econômicas, culturais e históricas. É um reflexo da sociedade, né? Totalmente. Por isso, entender as fontes ajuda a entender o próprio direito como um fenômeno vivo. Legal. Então a nossa ideia hoje é explorar esses tipos de fontes, passo a passo, de uma forma bem clara, para quem está dando os primeiros passos nesse mundo jurídico. Vamos lá? Vamos sim, prontíssima. Ótimo. Para começar, a doutrina costuma fazer uma divisão grande, né, entre fontes materiais e fontes formais. Qual é a diferença-chave entre essas duas, para a gente pegar o jeito desde o início? Boa pergunta para começar, é a primeira grande separação mesmo. Olha, as fontes materiais são a matéria-prima do direito. São os fatores, os eventos, as necessidades da sociedade que, tipo assim, empurram para a criação de uma norma. Ah, então não é a regra em si, mas o motivo por trás dela. Exatamente. É o porquê e o para quê da norma. Pensa nos fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, até morais e religiosos. Tudo aquilo que acontece na vida real e que, em algum momento, faz o pessoal pensar: opa, precisamos de uma regra para isso aqui. Entendi. Você teria um exemplo prático para ilustrar? Fica mais fácil de visualizar. Claro, um exemplo bem atual é a internet e tudo que veio com ela. O surgimento do comércio eletrônico, das redes sociais, o volume gigantesco de dados circulando. Sim, mudou tudo. Pois é, essa nova realidade social, econômica e tecnológica criou uma série de problemas e necessidades novas. Proteger dados pessoais, combater crimes virtuais, regular fake news. Daí, dessa necessidade material, surgiu a pressão para criar leis específicas. Como é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo? Perfeito? A LGPD é um ótimo exemplo. Ela não surgiu do nada. Surgiu porque a realidade material, o uso massivo de dados e os riscos associados exigiu uma resposta do direito. Então, esses fatos sociais, essa demanda por proteção, são a fonte material da LGPD. Faz todo sentido. É a necessidade concreta da vida. Isso. A fonte material é o conteúdo, o substrato social, histórico, econômico que alimenta a criação do direito. Não é a norma pronta, mas o motivo, a causa dela existir. Certo. E as fontes formais, então? Se as materiais são o porquê, as formais seriam como? Exatamente essa a lógica. As fontes formais são os meios, as formas pelas quais o direito se manifesta, se exterioriza e se torna conhecido e, principalmente, obrigatório na sociedade. É o canal oficial, digamos assim. Ah, então é como a regra veste uma roupa oficial para valer. É uma boa analogia. É o processo de criação, de reconhecimento e de positivação da norma jurídica. É como aquela necessidade social, que era a fonte material, se transforma numa regra jurídica válida e exigível. E quais seriam exemplos gerais de fontes formais? Só para a gente ter uma ideia inicial. Os exemplos mais clássicos são a lei espírita, né, que é a principal no Brasil, mas também os costumes, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, são as formas reconhecidas pelo próprio sistema jurídico como capazes de introduzir regras no ordenamento. Entendi. Então, material é a causa, a necessidade, formal é a forma, o veículo que torna a regra oficial e obrigatória. Perfeito. Essa é a distinção fundamental para começar. Ótimo. Agora, eu li nos materiais que as fontes formais também têm suas próprias divisões. Parece que a coisa vai se detalhando, né? Fala-se em fontes formais primárias e secundárias. Pode explicar para a gente essa classificação? Claro. Dentro das fontes formais, essa é outra divisão super importante. As fontes formais primárias, que alguns chamam de imediatas ou diretas, são aquelas que têm força para criar o direito por si só.
Elas são diretamente obrigatórias, inovam o ordenamento jurídico com regras novas. E qual seria o grande exemplo de fonte primária no nosso sistema? Sem dúvida nenhuma, a lei. Mas aqui, lei em sentido bem amplo, sabe? Lato sensu, como a gente diz no direito. Amplo como? O que entra nesse conceito de lei como fonte primária? Entra tudo aquilo que resulta do processo legislativo previsto na Constituição. A própria Constituição Federal é a fonte primária suprema, claro. Mas também as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções do Congresso. Ah, basicamente todo aquele processo legislativo que está lá no artigo 59 da Constituição. Exatamente, todas essas espécies normativas são consideradas fontes formais primárias, porque elas criam direitos e obrigações de forma direta e imediata. E é importante lembrar da hierarquia, né? Todas essas leis devem obediência à Constituição. Certo. E o costume, ele entra como primário também? Alguns autores mencionam isso. É um ponto interessante. Tradicionalmente, em alguns sistemas ou momentos históricos, o costume teve força de fonte primária. Mas no Brasil, hoje, com o nosso sistema de civil law, a lei escrita predomina de forma muito clara. A maioria da doutrina e a própria legislação colocam o costume numa posição mais, digamos, subsidiária. Ele geralmente não cria direito contra a lei, mas pode ajudar onde a lei não chega. Então, a regra geral é considerar a lei como a fonte primária principal. Entendi. Lei no topo como fonte primária. E as fontes formais secundárias ou mediatas? O que são elas? As secundárias ou mediatas são aquelas que, em regra, não criam normas obrigatórias por si mesmas, mas elas influenciam a aplicação do direito. Elas ajudam a interpretar as fontes primárias, a preencher lacunas, a integrar o ordenamento. Elas não têm aquela força inovadora direta da lei. E quais seriam os exemplos de fontes secundárias? Jurisprudência, as decisões reiteradas dos tribunais, a doutrina, os estudos dos juristas, os princípios gerais do direito, a analogia e, para alguns, a equidade. Interessante. Mas você falou da jurisprudência. Eu ouço muito falar de súmulas vinculantes do STF, de precedentes obrigatórios no Código de Processo Civil. Isso não dá uma força quase primária para a jurisprudência em alguns casos? Excelente ponto. Você tocou numa das áreas mais dinâmicas do direito brasileiro atual. Sim, a regra geral é que a jurisprudência é fonte secundária, ela ajuda a interpretar, a uniformizar o entendimento. Mas... Sempre tem um mas, né? Sempre. Existem exceções importantíssimas que dão sim uma força vinculante, ou seja, obrigatória para certas decisões judiciais. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, previstas lá no artigo 103A da Constituição, são o exemplo mais forte. Elas obrigam todo o judiciário e a administração pública. Entendi. Então, uma súmula vinculante não é só uma orientação, ela é uma regra a ser seguida. Exatamente. E o Código de Processo Civil de 2015 também fortaleceu muito o sistema de precedentes qualificados, como os julgamentos de recursos repetitivos e de incidentes de assunção de competência. As decisões tomadas nesses casos também devem ser observadas pelos juízes e tribunais inferiores, conforme os artigos 926 e 927 do CPC. Então, a gente pode dizer que, embora classificada tradicionalmente como secundária, a jurisprudência, em certos casos específicos e cada vez mais relevantes, atua como uma força muito próxima da primária. Perfeitamente. É uma evolução do nosso sistema, uma aproximação controlada de elementos do common law, buscando mais segurança jurídica e isonomia. Mas, fora desses casos vinculantes, a jurisprudência continua sendo uma fonte secundária importantíssima para orientar a interpretação. Certo. E a doutrina, os livros, os artigos dos professores, eles obrigam alguém? Não. A doutrina não tem força vinculante nenhuma. Um juiz não é obrigado a decidir como um professor escreveu no livro dele, mas a influência da doutrina é enorme. Como assim? Ela ajuda a sistematizar o pensamento jurídico, a interpretar leis complexas, a criticar decisões, a propor novas soluções. Muitos juízes e legisladores se baseiam em estudos doutrinários para formar suas convicções ou para elaborar novas leis. Ela inspira, ela provoca, ela organiza o conhecimento.
Pense na influência dos grandes juristas na elaboração do Código Civil de 2002, por exemplo. De conhecimento e argumento jurídico indispensável, mas não é uma fonte formal no sentido de criar obrigações diretas. É secundária ou, para alguns, nem formal seria, mas sim uma fonte de persuasão. Muito claro. Então temos as fontes materiais, o porquê, e as formais, o como. E as formais se dividem em primárias, lei principalmente, e secundárias, jurisprudência, doutrina, princípios, etc., que ajudam a aplicar e entender as primárias, com algumas exceções importantes para a jurisprudência. Exatamente. Esse é um mapa geral. Perfeito. Agora que a gente tem esse mapa, que tal a gente detalhar um pouco mais cada uma dessas fontes formais mais comuns? Começando pela estrela principal no nosso sistema, a lei. O que mais a gente pode falar sobre ela? Com certeza. A lei, em sentido amplo, como falamos, é a protagonista no Brasil, que segue o sistema civil law, ou romano-germânico. A ideia central é que o direito está primordialmente na norma escrita, emanada do Estado. E isso tem a ver com o princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Exatamente. É o famoso artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Esse princípio é a base do Estado de Direito e reforça a importância da lei como fonte primária. E a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, lá no artigo 5º diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, a lei não é para ser aplicada cegamente. E interessante. E você já mencionou os tipos: Constituição, emendas, leis complementares, ordinárias, medidas provisórias. A hierarquia entre elas é rígida. Sim, existe uma hierarquia clara, com a Constituição no topo absoluto. Nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar a Constituição. Se contrariar, é inconstitucional. E aí entram os mecanismos de controle de constitucionalidade, certo? Uhum. Como as ações no STF. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, como diz o artigo 102. Ele exerce esse controle para garantir que a hierarquia seja respeitada. Então, a lei é a fonte principal, mas ela mesma está submetida à Constituição e aos princípios fundamentais. Entendido. Lei, principal, escrita, hierarquizada e controlada. Agora vamos para uma fonte bem diferente, o costume. Você disse que ele é mais antigo, vem da sociedade. Como ele funciona como fonte no Brasil hoje? O costume é fascinante porque ele mostra como o direito pode nascer diretamente da prática social, sem a intervenção direta do legislador. Para ser considerado fonte do direito, o costume precisa de dois elementos. Quais são? O primeiro é o elemento objetivo, o uso, chamado de usus. É a prática repetida, constante, uniforme, de um certo comportamento pela sociedade ou por um grupo específico. Tem que ser algo que aconteça há tempos, de forma generalizada. Ok, uma prática repetida. E o segundo? É o elemento subjetivo, a convicção de obrigatoriedade, chamada de opinio juris ou opinio necessitatis. Não basta as pessoas fazerem algo repetidamente, elas precisam fazer porque acreditam que aquilo é juridicamente correto, que é obrigatório, que se não fizerem pode haver alguma consequência. Ah, então tem que ter a prática e a crença de que aquilo é lei, mesmo não estando escrito. Isso. Essa convicção que transforma um mero hábito social em costume jurídico. É uma das fontes mais antigas do direito, talvez a mais antiga. E no Brasil, qual o papel dele hoje? Você mencionou que é subsidiário. Exato. No nosso sistema, que valoriza muito a lei escrita, o costume tem um papel secundário, complementar. A regra geral está no artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ah, então ele entra em cena principalmente quando não tem lei sobre o assunto, para preencher a lacuna. Isso mesmo. Essa é a principal função do costume no Brasil hoje, suprir as omissões da lei. É o que chamamos de costume praeter legem, ou seja, além da lei. Entendi. E existem outros tipos de costume que a doutrina menciona? Sim, a doutrina costuma classificar em 3 tipos. Certo. O primeiro é o secundum legem, que é o costume segundo a lei. Ele não cria nada novo, apenas ajuda a interpretar ou aplicar o que a própria lei já diz.
A lei às vezes faz referência aos costumes de um lugar ou de uma prática. Ok. O segundo é esse que você falou, o praeter legem, que preenche a lacuna. Exato. É o mais relevante para nós. E o terceiro é o costume contra legem, que seria um costume contrário ao que a lei diz. E esse aceito, um costume pode revogar uma lei? Olha, em regra, no Brasil, o costume contra legem não é admitido, pelo princípio da legalidade e pela supremacia da lei escrita. Um costume não pode ir contra uma lei válida. Se existe lei, ela deve ser aplicada mesmo que a prática social seja diferente. Há debate sobre isso, claro, especialmente se a lei caiu em desuso total, mas a posição dominante é pela não aceitação do costume contra a legem. Entendi. Então, o costume vale principalmente onde a lei se cala. Tem algum exemplo de área onde o costume ainda é bem relevante? Sim, o direito empresarial ou comercial é uma área onde os costumes sempre tiveram muita força. As práticas de mercado, os usos comerciais. Muitas vezes, eles são usados para interpretar contratos ou resolver disputas quando a lei não detalha tudo. O antigo Código Comercial de 1850, embora em grande parte revogado, ainda tem trechos que mencionam os usos comerciais. Interessante. Então, mesmo com a força da lei, o costume ainda tem seu espaço. Com certeza, é uma fonte dinâmica que reflete a realidade das práticas sociais e econômicas. Legal. Saindo do costume e voltando para os tribunais. Vamos falar mais da jurisprudência. Você já adiantou bastante, mas vamos aprofundar. O que é exatamente a jurisprudência? Jurisprudência, de forma simples, é o conjunto de decisões judiciais reiteradas, no mesmo sentido, sobre uma determinada questão jurídica. Não é uma decisão isolada, mas uma tendência, um entendimento que se consolida nos tribunais ao longo do tempo. E por que ela é importante? Qual a função dela? Ela tem várias funções cruciais. Primeiro, ela busca uniformizar a interpretação da lei. Imagina se cada juiz interpretasse a mesma lei de um jeito completamente diferente. Seria o caos, né? Verdade, muita insegurança. Pois é. A jurisprudência ajuda a dar uma direção, a criar uma interpretação mais estável e previsível. Isso traz segurança jurídica, as pessoas sabem mais ou menos como os tribunais tendem a decidir certas questões e também promove a isonomia, tratar casos semelhantes de forma semelhante. Certo. E como regra geral, ela é fonte secundária, não obrigatória, certo? Tirando aquelas exceções que a gente já falou. Exatamente. A regra geral é que uma decisão de um tribunal, mesmo do STJ ou do STF, não obriga automaticamente outros juízes a decidirem igual em casos futuros. Ela serve como um forte argumento, uma orientação, um precedente persuasivo, mas não vinculante. Mas aí vem as exceções. Vamos relembrar. Súmulas vinculantes. Isso. As súmulas vinculantes do STF, criadas pela Emenda Constitucional 45/2004 e regulamentadas no artigo 103-A da Constituição. Elas são poucas, sobre temas bem específicos e decididos reiteradamente pelo STF, e têm força obrigatória para todo o judiciário, exceto o próprio STF, que pode revê-las, e para a administração pública direta e indireta. Tem algum exemplo famoso de súmula vinculante? Tem sim. A súmula vinculante 13, que proibiu o nepotismo nos 3 poderes, é super conhecida. Ela teve um impacto enorme na administração pública. Nossa, essa é clássica mesmo. E além das súmulas vinculantes, temos os precedentes qualificados, que ganharam muita força com o Código de Processo Civil de 2015. Que são aqueles dos artigos 926 a 928 do CPC. Exatamente. O CPC estabeleceu um dever para os tribunais de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E o artigo 927 lista uma série de decisões que devem ser observadas obrigatoriamente pelos juízes e tribunais. E o que entra nessa lista do 927? Entram as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, tipo ADI, ADPF, os enunciados de súmula vinculante, claro, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Aqueles recursos que jogam uma tese para vários casos iguais? Isso. E também os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, e em incidente de assunção de competência, IAC. E também as súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Uau, é bastante coisa. Então, a força obrigatória dos precedentes se expandiu muito além das súmulas vinculantes? Muito. O CPC 2015 realmente buscou criar um sistema de precedentes mais robusto no Brasil, ainda que diferente do Common Law. A ideia é aumentar a eficiência, a isonomia e a segurança jurídica. Então, o papel da jurisprudência hoje é bem complexo, né? É fonte secundária na regra, mas com ilhas cada vez maiores de força vinculante. Perfeita definição. É um campo em constante evolução e debate no direito brasileiro. Ótimo. Vamos para outra fonte mencionada no artigo 4º da LINDB, junto com a analogia e os costumes. Os princípios gerais do direito. O que são eles exatamente? Só um pouco abstrato. Pode soar abstrato mesmo, mas eles são fundamentais. Os princípios gerais do direito são as ideias centrais, os valores fundamentais que inspiram e orientam todo o ordenamento jurídico. São como as vigas mestras do sistema, sabe? Vigas mestras, gostei da imagem. Eles podem estar escritos na lei, especialmente na Constituição, como o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º 3I da CF, ou da legalidade, ou da igualdade, mas também podem ser extraídos do conjunto do sistema, da tradição jurídica, da experiência histórica. E qual a função deles como fonte? O artigo 4º da LINDB diz que o juiz usa quando a lei for omissa, junto com analogia e costumes. Exato. A função principal, classicamente, é a de integração de lacunas. Onde não tem lei específica nem costume aplicável, o juiz busca a solução nos princípios gerais. Mas a função deles vai além disso hoje em dia. Como assim? Eles têm também uma função importantíssima de interpretação. Todas as leis devem ser interpretadas à luz dos princípios constitucionais e gerais do direito. Um princípio pode ajudar a definir o alcance de uma regra, a resolver uma contradição entre leis. E também servem para orientar o legislador, imagino? Com certeza. Eles servem como um guia na criação de novas leis. E cada vez mais a doutrina e a jurisprudência reconhecem que os princípios, especialmente os constitucionais, têm força normativa direta. Eles não são só inspiração ou tapa-buraco. Força normativa direta. Quer dizer que um princípio pode, por si só, fundamentar uma decisão judicial mesmo sem uma lei específica detalhando? Exatamente. Pense em como o STF usa princípios como razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa para decidir causas complexos, às vezes até controlando atos do poder público. Há uma tendência clara de valorização dos princípios como fonte formal do direito com aplicabilidade direta. Então, eles estão ganhando um status mais forte também, parecido com o que falamos da jurisprudência. De certa forma, sim. A força dos princípios, principalmente os constitucionais, é cada vez mais reconhecida como um elemento central do nosso sistema jurídico. Eles dão unidade e coerência ao ordenamento. Entendido. Princípios. Valores fundamentais com função de integração, interpretação e, cada vez mais, aplicação direta. E a doutrina, que a gente já pincelou? Vamos só formalizar o conceito? Claro, a doutrina é o conjunto dos estudos científicos sobre o direito. São as teses, teorias, pareceres, artigos, livros produzidos pelos juristas, professores e estudiosos da área. É o pensamento jurídico organizado e sistematizado. E a função dela? Já falamos que não vincula, mas qual o papel prático? O papel é imenso, embora indireto. A doutrina ajuda a interpretar as leis e a Constituição, sistematizar o conhecimento jurídico criando categorias e conceitos, identificar problemas e propor soluções, criticar a legislação e a jurisprudência, influenciar os legisladores na criação de novas leis e os juízos na tomada de decisões. Ela meio que ilumina o caminho para os outros aplicadores do direito. Exatamente. Ela fornece argumentos, esclarece pontos obscuros, aponta tendências. Quantas vezes uma decisão judicial complexa ou inovadora não se fundamenta fortemente em estudos doutrinários? Ou quantas leis não foram alteradas ou criadas por inspiração de debates na academia? Faz sentido. É uma fonte de conhecimento e reflexão essencial para o direito. Indispensável. Mesmo não tendo força obrigatória, a qualidade da doutrina impacta diretamente a qualidade do próprio direito aplicado. Perfeito. E para fechar essa rodada das fontes mais comuns, falta a analogia. Ela também está lá no artigo 4º da LINDB. O que é a analogia?
A analogia não é bem uma fonte no sentido de criar direito novo, mas sim um método, uma técnica de integração de lacunas. Ela acontece quando não existe uma lei específica para um caso concreto, mas existe uma lei que regula um caso muito parecido, ou semelhante. Ah, então você pega a solução do caso parecido e aplica no caso sem lei. Exatamente. A ideia é que, se a razão de decidir a ratio dissidente é a mesma nos dois casos, a solução também deve ser a mesma por uma questão de coerência e isonomia. Você estende a aplicação da norma existente para cobrir a situação não prevista, mas que tem os mesmos fundamentos essenciais. E isso pode ser feito sempre que tiver uma lacuna. Em regra, sim, no direito civil, comercial, processual. Mas atenção, a analogia é proibida em alguns ramos, principalmente no direito penal, quando for para prejudicar o réu. Analogia em malam partem. Isso por causa do princípio da legalidade estrita em matéria penal. Não há crime nem pena sem lei anterior que o defina. Ah, importante essa restrição no direito penal. Muito importante. Mas fora dessas exceções, a analogia é uma ferramenta essencial para garantir que o juiz possa dar uma resposta ao caso concreto, mesmo quando o legislador não previu aquela situação específica. Ela ajuda a completar o sistema. Entendi. Então, a analogia usa uma lei existente para um caso parecido que não tem lei. É um método para tapar buraco baseado na semelhança. Perfeito. É isso aí. Ufa, cobrimos bastante coisa já. Lei, costume, jurisprudência, princípios, doutrina, analogia. Agora, voltando um pouco para o cenário geral do Brasil. Como o nosso sistema organiza hierarquicamente essas fontes todas na prática? Só para a gente consolidar. Ótima ideia recapitular. Como a gente falou, o Brasil adota o sistema civil law. Então, a base de tudo é o direito escrito. A lei em sentido amplo, com a Constituição no topo. Essa é a fonte primária por excelência. Certo. Em regra, como fontes secundárias ou mediatas. Elas têm um papel fundamental de complementar, integrar e interpretar a lei, especialmente quando há omissões, ambiguidades ou necessidade de adaptação da norma à realidade. E a legislação confirma essa ideia. Sim, o artigo 4º da LINDB é o exemplo clássico ao dizer que, na omissão da lei, o juiz usa analogia, costumes e princípios gerais. O Código Civil também tem disposições semelhantes, como no artigo 8º, que fala sobre o suprimento de lacunas contratuais pelos usos e costumes, boa-fé e equidade. O sistema reconhece a necessidade dessas fontes complementares. Então é um sistema que, apesar de centrado na lei, é aberto à contribuição de outras fontes para funcionar bem. Exatamente. É um sistema legalista, mas não hermeticamente fechado. Ele precisa dessas outras fontes para ser completo, justo e adaptado à complexidade da vida real. Muito bom. Agora, a doutrina às vezes menciona outras classificações de fontes, além de material, formal e primária secundária. Coisas como imediatas, mediatas, voluntárias, involuntárias. Você pode dar uma passada rápida por essas outras classificações? Só para a gente ter uma visão mais completa. Claro, são classificações que ajudam a entender as fontes por outros ângulos. Vamos lá. Manda ver. Imediatas versus mediatas é basicamente a mesma coisa que primárias versus secundárias. Imediatas são as que geram direito por si só, lei. Mediatas são as que dependem das imediatas ou ajudam na sua aplicação, jurisprudência, doutrina. Ok, essa é familiar. Próxima. Voluntárias versus involuntárias. Essa foca na origem da fonte. Voluntárias são aquelas que nascem de uma manifestação de vontade consciente de criar direito, como a lei, que é feita pelo legislativo com essa intenção. Certo. E as involuntárias? São as que surgem mais espontaneamente, sem uma deliberação específica para criar uma norma jurídica geral. O exemplo clássico é o costume, que nasce da prática social reiterada, e não de um ato de vontade estatal direcionado. Entendi. A vontade por trás da criação. Qual outra? Estatais versus não estatais. Essa é bem direta. Fontes estatais são aquelas produzidas por órgãos do Estado, como a lei, legislativo, os atos normativos do executivo e até a jurisprudência, judiciário. E as não estatais? São as que se originam fora da estrutura formal do Estado, principalmente na sociedade civil. O costume é o principal exemplo de fonte não estatal. Algumas práticas comerciais, normas de associações privadas, também poderiam entrar aqui, dependendo do contexto. Ok.
Tem mais alguma classificação comum? Sim, uma bem importante: convencionais ou negociais versus legislativas. Fontes legislativas são as normas gerais e abstratas criadas pelo Estado, que valem para todos, erga omnes, como as leis. E as convencionais? São aquelas que nascem de um acordo de vontades entre partes específicas. O exemplo mais claro é o contrato. As cláusulas de um contrato são lei entre as partes que o assinaram, pacta sunt servanda. Outro exemplo importante são as convenções e acordos coletivos de trabalho, negociados entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Ah, então o contrato e a convenção coletiva são fontes do direito. São fontes de direitos e obrigações para as partes envolvidas. Sim, não são fontes no mesmo sentido da lei, que é geral e abstrata, mas criam normas jurídicas vinculantes para aqueles que participaram do acordo. Tem força inter partes. Interessante ver essas diferentes formas de classificar. Ajuda a perceber as várias facetas das fontes. Exatamente. Cada classificação ilumina um aspecto diferente da origem e da natureza das normas. Muito bom. Agora, uma pergunta que surge muito hoje em dia. E o cenário internacional? O direito que vem de fora do Brasil, ele também é fonte aqui dentro? Como funciona isso? Ótima pergunta, super relevante no mundo globalizado. Sim, o direito internacional pode ser, e frequentemente é, fonte do direito interno brasileiro. Como isso acontece? Principalmente através dos tratados, convenções e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário e que são devidamente ratificados e incorporados ao nosso ordenamento jurídico. E quando um tratado é incorporado, ele vale como o quê? Como uma lei comum? Depende. A regra geral, para a maioria dos tratados internacionais, é que eles ingressam no nosso sistema com força de lei ordinária federal. Ou seja, eles ficam abaixo da Constituição, mas acima das outras leis infraconstitucionais que vierem depois deles sobre o mesmo tema ou revogam as anteriores incompatíveis. Entendi. Mas tem alguma exceção, algum tratado com força maior? Tem sim. E é uma exceção muito importante. A Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004, estabeleceu um status especial para os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Qual o status? Se esses tratados de direitos humanos forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, o mesmo processo rigoroso de aprovação de uma emenda constitucional, eles serão equivalentes às próprias emendas constitucionais, Uau! Então eles entram no bloco de constitucionalidade. com a mesma força da Constituição. Exatamente. Eles passam a ter hierarquia constitucional. Isso deu uma força enorme para as normas internacionais de direitos humanos no Brasil. E se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado, mas sem esse quórum qualificado, ele entra como lei ordinária? Aí tem uma discussão interessante. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo que não aprovados com o quórum de emenda, os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 ou os posteriores aprovados sem o quórum especial têm um status diferenciado. Eles são supralegais. Supralegais. O que significa isso? Significa que eles estão acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Então, nenhuma lei interna pode contrariar esses tratados de direitos humanos, mesmo que eles não sejam formalmente constitucionais. Que interessante. Então temos tratados com força de emenda constitucional, tratados de direitos humanos com força supralegal e os demais tratados com força de lei ordinária. Exatamente. Mostra como o direito internacional, especialmente na área de direitos humanos, mas também em áreas como comércio internacional, meio ambiente, direito penal internacional, tem uma influência direta e significativa no nosso ordenamento. O direito brasileiro não é uma ilha, Com certeza não. Essa interação é cada vez mais forte. sem dúvida. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa, que foi super esclarecedora. Para a gente fechar, qual você diria que é a importância fundamental de estudar e entender bem as fontes do direito, especialmente para quem está começando? Olha, eu diria que é crucial por vários motivos. Primeiro, entender as fontes é a chave para ter segurança jurídica. Saber de onde vêm as regras, qual a hierarquia entre elas, qual a força de cada uma, permite que a gente tenha mais previsibilidade sobre como o direito vai ser aplicado.
Isso é essencial para a estabilidade social e econômica. Certo, a previsibilidade, que mais? Permite ao estudante e ao futuro operador do direito, seja advogado, juiz, promotor, delegado, identificar corretamente a norma aplicável a um caso concreto. Ajuda a resolver conflitos entre normas. Por exemplo, uma lei que parece contrariar a Constituição ou um costume que vai contra a lei. Saber a origem e a força de cada fonte é ferramenta básica de trabalho. É como ter o mapa ou a bússola para navegar no mundo jurídico, né? Exatamente. Sem entender as fontes, você fica perdido. Você não sabe qual regra vale mais, como interpretar uma lei, como argumentar num processo. É a base da pirâmide do conhecimento jurídico. E ajuda a entender a dinâmica do direito também, como ele muda. Com certeza. Ao estudar as fontes materiais, você entende por que o direito muda. Ao estudar as fontes formais e a interação entre elas, como a questão da jurisprudência ganhando força, você entende como o direito muda na prática. É fundamental para ter uma visão crítica e atualizada. Perfeito, acho que ficou bem clara a importância desse estudo. Que bom! É um tema denso, mas essencial. Foi uma aula incrível sobre as fontes do direito. Conseguimos, acho, desmistificar bastante coisa e mostrar a complexidade, mas também a lógica por trás de como o nosso direito é construído. É um tema que parece básico, mas que tem muitas camadas, né? Sem dúvida. E é um conhecimento que precisa ser revisitado sempre. Porque, como vimos, o próprio sistema de fontes está em evolução. Agradeço a oportunidade da conversa. Nós que agradecemos a sua clareza e didatismo. Foi excelente. E para quem nos ouviu aqui no Concurseja, esperamos que essa conversa tenha sido útil para os seus estudos. Com certeza. Continuem firmes. Isso aí. Não deixem de acompanhar nossas próximas aulas e explorar os outros cursos e materiais que temos disponíveis lá no canal Concurseja para aprofundar ainda mais o conhecimento. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.